Olá, meus amigos do canal Diretriz Espírita. Allan Kardec inseriu no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo esse título que mexe com a nossa curiosidade, que é sobre a questão da estranha moral, ou uma moral estranha. A gente quer saber o seguinte, não vim trazer a paz, mas a espada. O que Jesus pretendia dizer com isso? Nós temos que lembrar de que Jesus utilizava de parábolas e alegorias nos seus ensinos, e cujo objetivo era despertar em nós a curiosidade em pesquisar a esse respeito. Sendo Jesus um ser pacífico por natureza, um ser puro aqui entre nós, automaticamente essa frase dá a entender, se você for ler literalmente, de ser contrária à sua pregação, aos seus ensinamentos, à sua vida. O que queria dizer com isso? Então, nesse capítulo, Allan Kardec sintetizou essa questão, dando esse nome, então, de estranha moral. É importante ressaltar que quando nós estudamos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar na sua introdução o objetivo dessa obra. Então ele fala que ele dividiu o Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus seria um, os milagres seria o outro, as profecias, as palavras que serviram para poder estabelecer os dogmas da igreja e o ensinamento moral, ou ensino moral, como queiram. E Kardec então faz a explicação que esses 4 primeiros, eles são passíveis de ser deturpados, mas o seu ensino moral não. Então a gente verifica que quando ele falou sobre esse assunto, ele queria trazer uma mensagem de reflexão para todos nós. Daí a necessidade de ler com atenção o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nos comentários de Allan Kardec e nas instruções dos Espíritos, para poder compreender a essência do que ele falou. Nós temos que buscar compreender a verdade, porque essa verdade nos libertará. Então, uma verdade, um conhecimento, ele só passa a ser real para nós quando você começa a entendê-lo. A nossa fé precisa ser uma fé racional, precisa ser uma fé com base em alguma coisa, e a base seria a razão. E aqui nesse caso, ele traz essa reflexão. E Allan Kardec, então, fala o seguinte, o que ele queria dizer com esse assunto? Ele fala assim: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Então está falando que, infelizmente, isso foi real. Aqui ele fez uma previsão de que as pessoas iriam utilizar das suas palavras para poder defender suas crenças, para poder impor suas crenças. Então nós estamos num mundo, gente, onde existem bilhões e bilhões de seres encarnados, certo? E tem as diversas religiões. Não podemos achar que a doutrina espírita ou o cristianismo é a única que vai impor. Não é bem assim, não. Tem que ser racional nessa hora, muito racional. Então ele coloca que para que a verdade seja compreendida, nós temos que utilizar, então, do nosso raciocínio lógico. Então, quando ele fala aqui desse assunto, no fundo, a gente tem que remontar, por exemplo, para ficar mais fácil de compreender, aquela questão que está no livro de Ser Espírito, se poderia o homem, com seus esforços, dominar as suas más inclinações. Então, demonstra que nós temos em nós uma série de inclinações que são inclinações infelizes. Então, na hora que eu começo a compreender a doutrina espírita, nós começamos então a verificar que essas inclinações que há em mim, negativa, e que é em cada um de nós, precisa ser extirpada. Daí a utilização dessa simbologia da espada. Nós temos que cortar essas ideias negativas que há dentro de nós. Então a gente verifica que, analisando por esse ângulo aqui, essa metáfora, essa colocada por Jesus, a gente verifica que é por aí que nós temos que pensar. Nós temos que utilizar a verdade, e a verdade, quando começa a mexer conosco, nos gera uma série de reflexões. Eu tenho que ser algo melhor. Por que eu sou espírita?
o fato de eu acreditar na comunicabilidade com os espíritas, dos espíritos, me faz um homem melhor? Não. O que me faz melhor é o meu esforço de me transformar moralmente. Não é? Alguns utilizam reforma, eu prefiro utilizar transformar-se moralmente. E à medida então que eu vou compreendendo as coisas negativas que há em nós, que há em mim particularmente, eu começo então a utilizar essa metáfora, que é a espada, e ir cortando lentamente isso. Não é de um dia para o outro. Ele não pede que a gente vire santo de um dia para o outro. A gente vai então dominando as más tendências, e à medida que a gente vai recortando, retirando essas coisas que há em nós, a gente começa então a trabalhar. E o Espiritismo tem a condição de nos ajudar a repensar a esse respeito sobre aquilo que foi ensinado por Jesus. Um grande abraço e até o momento aqui no nosso canal Diretriz Espírita.